arroz, existem 3 principais técnicas e todas elas funcionam muito bem, são práticas. E aí você vai escolher a que melhor se adapta à sua realidade. Então você vai levar em consideração o espaço que você tem no congelador, o espaço que você tem em geladeira, quantas pessoas, qual a quantidade de arroz que a sua família consome, para escolher a melhor forma para você. Então o arroz ele pode ser mantido refogado, pré-cozido ou pronto. E dessas 3 formas você pode deixar tanto resfriado como congelado. Então, por exemplo, refogado. Você pode refogar o seu arroz da semana e deixar em geladeira num pote bem fechado, bem vedado e manter por 7 dias. Então você já economiza aquela etapa de colocar o óleo na panela, colocar o tempero, refogar aquele tempo de refoga ali. Então você consegue fazer isso uma vez para toda semana e deixar em pote na geladeira. E aí, quando você for fazer, você apenas tira e coloca a água, a medida que você costuma usar. Você só ferve a água e coloca a água, então ele vai economizar ali 5, 10 minutos do seu tempo, evitando esse processo de refoga, né? E esse arroz refogado, ele pode também ser congelado, então você pode porcionar nos potinhos, colocar no freezer, e aí quando você quiser, você só coloca ele dentro da água, liga o fogo e a água vai ferver e vai cozinhar, e você vai ter seu arroz fresquinho. Não vai parecer de forma alguma que você congelou. O resultado é exatamente igual ao feito na hora. Você pode também deixar ele pré-cozido. Então, você refoga ele, coloca a primeira parte de água, você vai pré-cozinhar, e aí você pode deixar na geladeira ou também no freezer ele pré-cozido. E aí, na hora de terminar, você vai colocar a outra metade que faltou. Então, por exemplo, é 1 xícara de arroz que você vai fazer, você vai colocar 1 xícara de água, vai cozinhar, ele vai ficar al dente. E aí você vai deixar na geladeira. Na geladeira você pode deixar por 4 dias ou no congelador. O restante que você não for utilizar em até 4 dias você congela. E na hora de descongelar ou na hora de terminar, você vai colocar a outra 1 xícara que faltou para ele chegar ao ponto de cozimento e também vai te dar um resultado bem fresquinho, né? A outra possibilidade é armazenar esse arroz pronto. Então, você pode cozinhar o arroz para 5 dias e aí você, assim que terminar, você vai levar, quando estiver no ponto de fervura, aquele ponto de fumaça, você vai levar, vai mexer, quando esquentar, estiver só quente, você vai colocar na geladeira para resfriar. Quando estiver geladinho, você vai porcionar nos potinhos. Então, cada pote vai ter a porção do dia. E por que disso? Porque o que faz o arroz feito e deixar na geladeira, o que faz ele ficar ruim não é o fato de estar na geladeira, é a forma de armazenar. Então, você não vai deixar na panela de um dia para o outro, por exemplo, porque a panela não vai vedar bem, a tampa não vai dar bem, vai ficar um grande espaço ali dentro da panela entre o arroz e a tampa, e esse oxigênio ali circulando, ele vai atrapalhar a textura do seu arroz. Então, dessa forma, não é inteligente. Qual que é a forma mais inteligente de guardar? Com menos ar possível. Então, você vai colocar, se você for colocar num pote, procurar um pote que tenha praticamente o mesmo tamanho do volume do seu arroz. Então, esse pote aqui, ele tem essa capacidade. Você não vai encher ele só aqui, só um pouquinho. Por quê? Porque essa parte aqui vai ficar com oxigênio em contato, então não vai manter as propriedades. Então, se você for usar um pote desse, colocar até aqui, até a tampa. Ou então procurar um potinho menor. Se você não tiver nenhum potinho que dê certo com a quantidade que você consome o arroz por refeição, você pode pôr num saquinho. Pode ser aquele saquinho descartável mesmo, aquele simples, ou pode ser um saquinho como esse. Esses saquinhos aqui, eles são excelentes porque você consegue tirar todo o ar. Tem a técnica, né, de embalagem a vácuo que eu vou ensinar pra vocês. Você vai conseguir, usando um saquinho desse, você consegue embalar seu alimento a vácuo, mesmo não tendo bombinha, não tendo a máquina. E aí você consegue fechar. Esse zíper aqui, ele fica hermético, então nada de fora vai entrar em contato com o seu arroz. E aí vai ficar bem organizadinho, bem conservado. E aí, na hora que você for usar, você pega um saquinho desse, abre na própria panela, você pode esquentar, ou você pode colocar num pote de vidro, colocar um papel toalha molhadinho e aquecer no micro-ondas. O que não pode acontecer
é você ficar tirando e voltando o seu arroz. Então, é por isso que eu falo para porcionar ao invés de pôr num único pote grande. Porque se você tá fazendo para 4 dias, então, vamos supor, esse é um pote grande. Tem arroz aqui para 4 dias, arroz 4 dias, almoço e jantar. No almoço eu vou lá, vou tirar da geladeira, vou abrir, vou tirar um pouco, vou colocar na panela e vou voltar. Aí depois na janta eu vou fazer isso, aí depois no outro dia, depois no outro dia. Essa variação de temperatura de ficar tirando e colocando, abrindo e fechando, isso faz o seu arroz perder o sabor e perder o frescor dele. Então, por isso que eu indico porcionar nas quantidades da refeição e tirar na hora que for comer, não ficar abrindo e fechando. E isso você vai ter um arroz bem fresquinho, tá? E esse arroz pronto, ele também pode ser congelado, né? O que eu indico, não congelar um arroz que tá muito macio, tá? Então, por quê? Porque o congelamento, ele vai amaciar esse arroz. Então, se ele já tá bem cozido, é melhor você deixar na geladeira do que congelar, tá? O ideal é congelar o arroz quando ele tá naquele ponto, assim, bem al dente, tá? Bem soltinho, tá? Se tiver bem cozido, é melhor deixar só resfriado, tá? Arroz com legumes, você pode congelar também arroz com brócolis, arroz com cenoura, evitar só aqueles legumes que soltam muita água. Então, por exemplo, tomate, chuchu, abobrinha, solta muita água. Então, não congelar arroz com esses vegetais no meio. Agora, se for brócolis, ervilha, milho, cenoura, que são mais duros e tem pouca água, você também pode congelar esses arroz misturados que não tem problema. Arroz de galinhada também você pode congelar, arroz com carne também você pode congelar tranquilamente, seguindo exatamente as mesmas técnicas para o arroz branco, certo? Agora, sobre feijão, o feijão é muito simples. É importante que antes de você cozinhar, você deixe ele de molho. Então, deixar ele de molho por 12 ou até 24 horas, trocando essa água, é importante para melhorar a digestão, né? Então, se você é uma pessoa que tem muito gases, tem distensão abdominal, que a barriga fica inchada, então é muito importante não pular esse processo de deixar de molho. Então, você deixou de molho, vai cozinhar, temperar normalmente, e aí você pode congelar nas porções, já temperado, para você tirar, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como pode ser simples esse processo. Então, aqui eu tenho um potinho que eu reutilizei, um pote de manteiga. E aqui eu congelei o meu feijão já temperado aqui dentro. E aí o que eu fiz? Como a quantidade era bem pouca, eu congelei uma parte, né? Congelei e aí depois eu vim e aproveitei o volume dele aqui. Então, por exemplo, assim, vou explicar melhor pra vocês. Eu vim e coloquei essa porção, que é a refeição. Tá vendo que ocupou só metade do potinho? Eu fui e congelei. Congelei uma parte do meu feijão. E depois, quando eu vim congelar o resto, eu soltei dos potinhos. Então, aqui, ó, ele tá solto. Ele tá solto. E aí, eu tirei e usei esse potinho pra congelar outros. Então, mesmo você não tendo muitos potinhos, você consegue congelar e você tira, usa esse potinho e congela mais. E aí, aqui eu tenho outro bloquinho, né, de outra porção. Isso aqui já é outra refeição. Que aí ficou soltinho aqui. Na hora que eu quiser pegar, eu só venho aqui e pego. E aí, eu usei apenas um potinho pra guardar 2 porções do meu dia, né? Então, eu aproveitei 100% do espaço desse potinho e 100% do espaço que ele vai ocupar no meu freezer, né? Então, aqui ele já tá pronto. Daqui, eu posso apenas levar no micro-ondas ou descongelar na panela com um pouquinho de água ou apenas deixar de um dia pro outro na geladeira que ele vai estar prontinho pro meu consumo, só aquecer. Eu não acho que dá diferença no sabor congelar temperado ou congelar sem tempero. Vai a seu critério, então é importante testar para ver o que você gosta, né? Se você achar que não quer congelar com tempero, você pode fazer essa mesma técnica, só que sem tempero. E aí, na hora, você refogar e acrescentar seu bloquinho de feijão e descongelar ele na hora, certo?